Boa tarde, minha gente. 9 de maio, que final de semana gostoso! E o TVR Vista tá no ar para começar o sábado com cultura, esporte e muita história para contar. Tem reportagens sobre a importância da leitura na primeira infância e também um mergulho no passado de Vitória através do casario antigo da capital. E a gente também mostra como o projeto Campeões do Futuro vem transformando a vida de crianças capixabas através do esporte. Tem emoção nas alturas com o Campeonato Brasileiro de Asa Delta, tem som autoral com a banda Bitucas e muita música com a tecladista Thaisa Pisolato. E ainda a história do Esquiva Falcão, que vendeu a medalha olímpica para investir no sonho de um projeto social. Mas bora começar o programa com uma música sentimental. Então tá na hora de chamar ela, que vem lá de Muqui e tá se preparando para a chegada da primeira filha. Lara Mendes, chega mais, vai que é tua. Tem brinquedo espalhado pela casa toda, as paredes rabiscadas com giz de cera. Mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa tem 2 copos e uma mamadeira. Mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. Tem um pinguinho de gente correndo na sala, com um sorriso banguelo, eu não quero mais nada. E sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Quem tem filho pequeno em casa, às vezes pode até achar que um livro infantil é só um bom passatempo para distrair as crianças, né? Mas não é só isso. A leitura nos primeiros anos de vida ajuda no desenvolvimento, estimula a criatividade e aproxima famílias. Por isso a gente preparou uma reportagem sobre esse universo cheio de descobertas. A Luísa, no alto dos seus 4 anos, tem uma verdadeira biblioteca em casa. Tá bom, é uma mini biblioteca, mas os livrinhos estão lá sempre a postos. Mesmo ela ainda precisando de contar com a ajuda da mamãe para acompanhar as histórias. Mesmo se formos exploradores na floresta, mesmo no meio da mata. Eu tenho muita memória afetiva que meu pai, todos os dias antes de eu fosse dormir, ele lia alguma historinha pra mim, eu inventava. E eu quis passar isso pra Luísa. Luísa tinha semanas de vida quando eu comecei já a sentar com ela no colo e ler historinhas pra ela. E isso virou uma tradição nossa, é um ritual. Todo dia antes de dormir, nós lemos alguns livrinhos, é o nosso momento de família mesmo. De tão estimulada em um passeio no shopping, por exemplo, livraria é parada obrigatória. Todos os passeios aos shoppings têm que passar na livraria que ela pede. E fica ali, se deixar, mais de hora. Ela já pede para entrar, para escolher o livro novo. Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Cecília Meirelles, Ziraldo. Esses são só alguns escritores brasileiros que, de geração a geração, encantam com suas histórias, tanto para o público juvenil como para o infantil mesmo. Até para os da primeira idade, os baixinhos de tudo. Esses tesouros estão disponíveis no espaço infantil da Biblioteca Pública Estadual. Aqui é bem animado. Eu tenho os pais muito incentivadores, desde as crianças de 4 a 5 anos até os pré-adolescentes de 10, 11. Então aqui eu tenho muito estímulo da parte deles, a procura, mesmo durante a semana, na pausazinha do horário do almoço. Eu tenho pais que vêm aqui correndo, pega livro, troca. Biblioteca com os mais diversos títulos e que todo mundo pode aproveitar. A biblioteca é portas abertas, tanto de segunda a sexta, de 8 a 6, para fazer o cadastro aqui, para poder pegar os livros. A gente apenas pede um documento com foto, né, do pai que vem acompanhado com essa criança, quando é uma criança menorzinha, né, não vem sozinho, precisa vir acompanhado para poder fazer esse cadastro. Cada cadastro leva 2 livros para casa. O período é de 15 dias, a gente não trabalha com multa, então venceu os 15 dias, você vem, devolve, pega mais. Entre os livros da Biblioteca Estadual, no setor infantil, nós temos esse aqui, ó,
Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado, que escreve tanto para o público infantil quanto para o público infanto-juvenil. Vou ler um trechinho aqui para vocês, logo no início. Olha só. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da nuvem. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Pois é o trecho de Menina Bonita do Laço de Fita que está disponível aqui na Biblioteca Estadual. E você sabia que uma pesquisa mostrou que 87% das crianças entre 5 e 13 anos informaram e afirmaram que gostam de ler? Em contrapartida, 53% de todo o público brasileiro não tem o hábito da leitura. E aí, como é que a gente consegue mudar esse cenário, hein? A doutora Laís, neuropsicóloga, defende que o primeiro contato com a leitura não tem idade. A gente está trabalhando ali a atenção da criança, a musicalidade, né, da palavra, ao tom, a vibração que é feita, né? E a criança ela vai criando como um banco de palavras, ainda que de forma passiva, porque conforme ela for crescendo e tendo maturidade para desenvolver essa fala, ela consiga ter ali um vocabulário mais vasto, sabe? Um banco de palavras que ela vai poder utilizar. O contato com os livros só traz benefícios a curto e longo prazo. A gente está num momento onde o uso de telas está tão disseminado, onde a informação vem tão pronta, né? Já vem ali pronto o personagem, a imagem, a cor. No livro, não. A criança precisa ir construindo, fazendo esse caminho de pensar como é esse personagem, qual é a voz desse personagem, né? Como será que é aquele lugar, né? E ela está estimulando ali a sua criatividade. E quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de pensar fora da caixa. Isso significa que a criança vai desenvolvendo uma habilidade de buscar soluções para conflitos que ela vai encontrar no dia a dia. Pessoal, que tal viajar no tempo sem sair de Vitória? Uma exposição no Arquivo Público do Espírito Santo mostra como o casario antigo ajuda a contar a história da capital capixaba. É um passeio pela memória, pela arquitetura e pelas transformações da cidade ao longo dos séculos. O prédio é da época em que Vitória não era nem cidade, era vila. E vila com 2 L's. Bota aí na tela como chamavam. Olha, ó. Vila de Victória. Tombado como patrimônio histórico em 1967. Atualmente é a sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Ao lado, outras 2 edificações. Uma delas, inclusive, já sediou uma sociedade católica. E não é difícil, tá? Andar pela nossa capital e encontrar edificações que contam um pouco da nossa história. Essa observação foi aprofundada pela Luciana, professora e arquiteta e que adora uma história. Estudar o meio de vida das pessoas, a habitação, os costumes, a gente acaba falando um pouco da questão social, econômica e política, porque o livro também vem trazendo o nome de quem eram, né? Por exemplo, os governadores da província, quem eram os presidentes da capitania. Então a gente vai conhecendo a estrutura política, econômica e social de formação da cidade. A partir daí, ela começou uma pesquisa e dessa pesquisa criou 2 livros. Foram 9 meses ao todo, porque cataloguei 3.100 processos que falam da vida em Vitória, da cidade de Vitória, das pessoas, como era a dinâmica, né, da cidade naquela época, né? Como eram os alinhamentos das casas, como era a iluminação das ruas, das casas. A gente vai ter aí azeite, óleo, depois o gás. E como era também a nomenclatura das ruas, os nomes eram diferentes. Então, no livro eu coloco o nome antigo e o nome atual para poder situar o leitor, né? Para ele entrar mesmo na história e passear pela cidade. Momento de curiosidade dentro desse assunto, dessa matéria que você está assistindo. Você já ouviu falar da expressão sem eira nem beira? Pois é, nós vamos agora exemplificá-la, ou melhor, vamos mostrá-la para você, ó, a expressão de antigamente, há muito tempo. Mas o que é beira nessa nem eira nem beira? Beiral. Beiral está relacionado às construções de antigamente. Quer ver? Sobe nesse prédio do IPHAN, ó, tá vendo? Júlio Mariano mostrando para vocês. Tem um telhado vermelhinho lá em cima, e embaixo desse telhado tem uma beira. Embaixo dessa beira tem outra beira, ou seja, uma tribeira.
Sabe o que isso significa? Que a pessoa, além de eira e beira, tem posses naquela época. No prédio vizinho aqui, mostra lá, Júlio, tem o telhado e embaixo tem uma beira. O que isso significa? Bom, provavelmente a pessoa tem uma beira. Agora a eira, aí a gente não sabe, entendeu? Eira, é isso. Nem eira, nem beira. Está aqui no centro histórico de Vitória, né? Onde tudo começou. Então, assim, a dimensão disso tudo, o número de habitantes da cidade, tudo isso vai levando, vamos dizer, o leitor e nós, pesquisadores, né, a um mundo do passado, a um mundo que antecedeu, e compreender o passado nos faz também entender o presente, né? E esses 2 livros se tornaram uma exposição que está aqui, no Arquivo Público do Espírito Santo, um lugar que tem tudo, ou o máximo de coisas possíveis sobre a nossa história, a nossa memória. Vila de Vitória, lembra que é Vila com 2 L's, fala da habitação da colônia ao Império. Cidade de Vitória já fala da habitação do Império à época da República. A exposição se baseia nos achados dessas 2 publicações, dividindo os banners, inclusive, nessas 2 épocas. É um passeio de como um dia foi tudo por essas bandas aqui. Boa parte da exposição ela é organizada com base em documentação que tem aqui no arquivo. Então a gente tem a pesquisa que permeou tanto o Brasil colonial, quanto o Espírito Santo no Império e o Espírito Santo no Brasil República. Então, a gente tem essa documentação também presente aqui no Arquivo Público. Sobretudo algumas fotografias, algumas documentações, manuscritos. Arquivos materiais. Edificações que não falam, mas mostram o que um dia foi viver em Vitória, da colônia até a época da República. Tesouros que mostram a evolução da urbanização. Nossa história viva e que deve ser preservada. As imagens, a vivência das ruas, elas remetem ao passado e são uma lição de história para as futuras gerações. A gente não pode sair apagando nossos rastros 100%, porque precisamos deixar um legado para o futuro, né? Para quem quiser visitar a exposição no Arquivo Público, ele fica aberto de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. Fica lá na rua 7 de setembro, ao lado do Palácio da Fonte Grande. E olha, gente, o que começa como um sonho de criança pode ganhar o mundo. No projeto Campeões do Futuro, da Secretaria Estadual de Esportes, talento e oportunidade caminham juntos para transformar vidas. E olha que bacana, tem muita gente se dedicando por lá. Estica, alonga, gira, salta, equilibra. Quem vê pode achar que é fácil. Elas afirmam que sim. Mas será mesmo? Tá bom, tá bom. Vamos deixar então para quem sabe fazer, né? Essas meninas fazem parte do projeto Campeões do Futuro, que nasceu com um objetivo simples: levar acesso ao esporte a crianças e adolescentes de várias cidades do estado. O nosso objetivo mesmo é tirar as crianças da rua, das telas, do ócio e sim ensinar disciplina, foco, autoconfiança desde cedo, pois a gente começa das aulas a partir de 6 anos de idade. São cerca de 20 modalidades bem variadas. E uma delas é a ginástica rítmica, esporte olímpico em que o Espírito Santo é referência. A ginástica rítmica ela demanda muito do corporal das meninas, então a gente precisa trabalhar como um todo, ser bem perfeccionista, então a gente precisa trabalhar a preparação física, a base, que é o balé para a ginástica, que vai trabalhar a ponta de pé, o joelho, a postura. Na ginástica rítmica, cada detalhe conta. São os movimentos, os saltos, a concentração, muito treino. Mas para além da parte técnica, tem também uma coisa que é extremamente importante: a transformação de vida que o esporte proporciona. Para algumas meninas, aqui é uma porta de entrada para conhecer o esporte, que é a ginástica rítmica, de qualidade. As aulas são gratuitas,
Então, algumas meninas não têm condições financeiras para arcar as aulas. E eu acho que algumas meninas é um início de um sonho de apresentar, de competir, para evoluir mesmo no esporte. Um dos maiores exemplos que saíram daqui é a capixaba Giovana Santos, a Juju. Revelada pelo projeto, ela já representou o Brasil em Olimpíadas e hoje brilha no cenário internacional. O projeto ele é muito importante, né, na minha vida, é muito especial, porque foi através dele que eu comecei a minha carreira na ginástica rítmica, nesse esporte tão lindo. Confie nos sonhos de vocês, treinem muito, acreditem em vocês mesmas, porque no final todos os nossos sonhos e todos os nossos esforços valerão a pena. Mas mesmo que o sonho dessas meninas não vire medalha, a confiança que nasce, a disciplina que fica e as amizades que permanecem podem ser o maior resultado de todos. E a capixaba Giovana Santos, que a gente viu na reportagem, conquistou recentemente a primeira medalha em uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Parabéns para essa atleta brilhante. E olha, quem se interessar pelo projeto pode mandar e-mail para o endereço campeõesdeFuturo@cesporte.es.gov.br. E ó, pessoa física, esse é o nome do primeiro álbum do cantor Bebice, que aos pouquinhos está chegando nas plataformas de música. E eu te convido agora para a gente curtir um pouquinho desse som. É com você, Bebice. Hoje é um daqueles dias que você não sabe se foi um sonho. Você não sabe o que sou eu, será que você sabe? Um corpo estranho. Seu olho fica procurando por tudo que cabe nas suas entranhas. E seu ombro de apoio pra que alguém desague coisas estranhas. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Tem meu telefone, sabe o sobrenome, despertou desejo. Quer que eu dê um nome sobre o que temos? Já não mais sabemos. Me deixe em pedaço, eu não sou de aço. Elae, perapapunderae, perapapunderae, perapapundera. Nela eu me disfarço. Qual será o segredo? Por vezes pergunto se não tenho medo. Me falta espaço e me... Bora voar, minha gente? Partiu Baixo Guandu. O céu por lá tá todo colorido desde semana passada, porque tá rolando até hoje, dia 9 de maio, mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Asa Delta com os melhores pilotos do país. Preparação, concentração, conferindo se tá tudo certo. Olho no equipamento, no vento, esperando a melhor hora. E quando tudo se encaixa,
É hora do céu azul ganhar novas cores. Eles decolam e vão tomando conta da paisagem lá de cima. E aí começa o desafio. São vários dias de prova e cada voo é uma oportunidade de somar pontos. Distância, estratégia, leitura do tempo, tudo entra na conta. E para quem participa da organização, ver tudo isso acontecendo aqui tem um peso especial. É um evento que está com peso muito grande. A gente teve uma quantidade até pequena, se for olhar de pilotos inscritos, mas os que estão aqui são os tops dos tops, entendeu? Porque eles estão nessa disputa todo dia ali brigando porque os melhores classificados vão representar a seleção brasileira o ano que vem no Mundial. A rampa, a condição do vento, o relevo, tudo ajuda e faz da região um cenário ideal para o voo livre, mas também exige experiência de quem está no ar. Mais de 10 anos depois, o Espírito Santo volta a sediar o Campeonato Brasileiro de Asa Delta. E aqui, nesta área, que é considerada uma das melhores para voo livre do mundo. A rampa do Monjolo fica na Serra do Monjolo, a cerca de 20 quilômetros do centro de Baixo Guandu. São 860 metros de altitude e um desnível de mais de 700 metros, o que garante condições ideais para voos de longa distância. Com uma área ampla de decolagem, o local permite várias saídas ao mesmo tempo e já recebeu competições nacionais e internacionais. Para quem está competindo, cada dia é diferente. Estamos numa temporada de transição climática e realmente me surpreendeu. E a região é muito bonita para voar, as montanhas aqui são lindas, a recepção da cidade está muito boa, que a estrutura do campeonato que montaram está excelente. O local aqui é muito favorável ao voo, né? Todos os dias foram muito bons, a condição térmica muito boa, regular. No fim, todo mundo busca a mesma coisa, um bom voo, aproveitar as condições e ir o mais longe possível. A gente também aprende com cada voo, né? É um esporte que nunca conhece tudo, né? Tu acaba sendo sempre premiado por lindos aprendizados ao longo do processo, né? Então, voar com os amigos é sempre muito especial também. A estrutura aqui da rampa do Monjolo surpreendente. Temos condições ideais para decolagem, estrutura para organização também. Os dias foram assim perfeitos. E quem fica no chão também se encanta. Tem gente que vem só para assistir e tem quem já voou um dia e volta para matar a saudade. Esse é um momento muito especial para a gente, porque assistir um campeonato desse nível dentro de casa é um privilégio de poucos, né? Então, para a gente é uma oportunidade muito boa de vir aqui, confraternizar, encontrar amigos, ver um evento, ver pilotos, entender um pouco mais sobre esse esporte tão bonito. Uhul! Bora colocar mais música aqui no TV Revista? Agora com letras sinceras e atmosferas sonoras que combinam simplicidade e intensidade. Isso é Bitucas, uma banda cheia de personalidade que bomba na cena independente e que vai agitar o TV Revista agora. Se lembra mais meu nome, mas eu ainda te faço sorrir. Vamos desvendando seus mistérios e eles já não estão mais aqui. Eu vou te levar pra ver o mar todos os dias. Você veja de novo pela primeira vez. Ninguém vai lembrar
silêncio me consola. Tenho pressa de ir embora, não nos conhecemos mais. Hoje tem a apresentação de uma tecladista que manda muito bem no synthwave. Eu tô falando de Thaisa Pisolato, que cria sons que nos levam a lugares inimagináveis. Bora conhecer um pouquinho da trajetória e das inspirações dessa artista? Paulista de nascimento e capixaba de coração, Thaisa Pisolato não mescla somente sua naturalidade. Ela cria novos sons no teclado e leva os ouvintes para outra dimensão, a dimensão do synthwave. The Beatles, Bee Gees, Mike Shinoda, Daft Punk e Justice são algumas das inspirações musicais da Thaisa. Mas, antes de tudo isso entrar no radar, sua trajetória começou em casa, tendo os pais como referência. Na minha vida inteira eu tive muita referência dos meus pais. Meu pai e minha mãe, assim, os dois sempre trouxeram muita música para dentro de casa, assim. Então eu lembro quando eu era criança, mais nova, sempre tinha som rolando, tipo, na sala, assim, eles ouvindo som. E meu pai e minha mãe tocam, assim, não profissionalmente, mas sempre tocaram em casa. Então, meu pai toca violão, toca guitarra, toca teclado. Minha mãe canta, toca violão. Então, eu sempre vivi nesse ambiente musical, digamos assim. Tá ouvindo esse som cheio de textura e personalidade? Ele é assim graças aos sintetizadores, a marca registrada da Thaisa. E ó, a gente já chegou aqui no Estúdio Bravo para ela mostrar de perto pra gente como que esse som funciona. Se na natureza nada se perde, tudo se transforma, nos sintetizadores a lógica é parecida. Thaisa explica que é por meio deles que se torna possível realizar infinitas combinações sonoras ricas de autenticidade. Porque através dos sintetizadores a gente consegue sintetizar, né, as ondas sonoras ali, tudo que forma um timbre de uma forma mais complexa. Então, por exemplo, com filtro eu já consigo fazer o som inicial, seria isso aqui, a onda. E aí com o filtro eu já consigo, sabe, mudar ele, vou adicionando outras coisas que, enfim, vai realmente ali sintetizando o som, modulando o som. Em meio a tantas combinações, ideias despretensiosas se transformaram em grandes projetos, sejam eles coletivos ou solo. Eu sou tecladista side, que isso quer dizer que eu acompanho bandas e artistas. Então eu trabalho muito com isso na minha profissão. Aí eu trabalho com uma galera da cena independente aqui do estado. Já tive a oportunidade também de trabalhar com uma galera de fora, assim, uma galera incrível. Mas uns 4, 5 anos atrás eu resolvi testar coisas e lançar um projeto autoral, assim, sabe? Um projeto autoral instrumental. E aí esse projeto ganhou outros trabalhos, outros lançamentos. Eu lancei o single Gemini, lancei um single About You, que foi gravado em São Paulo, a convite de um estúdio de lá chamado Estúdio Trampolim. E mais recente eu lancei um novo EP chamado Sizid. E foi nesse caminho, produzindo e compondo, que a artista viu que o que o seu trabalho proporcionava de mais valioso eram as conexões sonoras e humanas. E para mim as conexões que a gente faz no caminho é realmente insuperável, sabe? Eu conheço pessoas maravilhosas por causa da música e isso para mim assim não tem preço, assim. E eu acho que é muito legal a gente perceber que a gente vai crescendo, né, no processo, crescendo profissionalmente, crescendo enquanto pessoa. Eu acho que a música te possibilita isso de um jeito muito especial, assim, muito singelo. A apresentação da Thaisa Pisolato, que eu comentei mais cedo, né, antes da reportagem, faz parte da comemoração de 22 anos da produtora Antimofo. O evento acontece hoje, das 5 da tarde às 10 da noite, na Fluente, em Jardim da Penha, Vitória. E agora, bora de mais música aqui no TV Revista. Adoro quando o programa tá bem musical. Agora eu vou chamar uma galera que tem mais de 8 anos de trajetória, que tem a característica de fazer o pessoal vibrar demais nos shows. Tô falando da Ubando. É com vocês. Cresça, independente do que aconteça.
Eu não quero que você esqueça. Eu gosto tanto de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Teu olhar é forte como a água do mar. Vem me dar novo sentido pra viver e cantar a noite. Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar, desejar para tudo que vem, flores brancas, paz e manjar. Eu quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar, desejar para tudo que vem, flores brancas, paz e manjar. Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você se esqueça. Eu gosto tanto de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar é pop. Nunca é tarde para colocar o corpo em movimento. Para começar ou recomeçar. E a história que a gente vai conferir agora prova isso na prática. Uma atleta de 74 anos transformou a rotina e a vida radicalmente depois de conhecer a canoa havaiana. A paixão foi tão grande que ela já tem várias conquistas no esporte. Bora conferir. Acordar e se deparar com essa vista espetacular da Praia da Guarderia na capital do estado. Lindo, né? Esse já é um incentivo e tanto para Simone começar o dia se exercitando. O esporte que ela escolheu? Canoa havaiana. Quando isso começou? Há mais de 10 anos. Na verdade, a minha filha começou a fazer canoa aqui na Praia da Guarderia e eu sempre olhava da janela, mas eu nunca me imaginei na água. Numa competição, num campeonato na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, eu tive a oportunidade de encontrar australianas, havaianas, muitas estrangeiras de muita idade, até 80 anos, remando. E isso me inspirou quando eu descobri que é um esporte que você pode fazer até morrer. A partir daí ela não parou. Hoje, com 74 anos, coleciona medalhas. É porque para ela o negócio não é só se exercitar, tem que ter um objetivo. Você não pode remar por remar. Eu acho meio sem sentido. Muita gente gosta. Não gosta, eu gosto de vir quando eu quero. Eu não, eu gosto de acordar e remar porque eu tenho um campeonato para ganhar. Em muitos casos ela já sabe que a medalha é dela, mas nem vem tirar esse brilho, tá? E muitas provas eu ganhei sozinha. As pessoas acham graça, mas eu não acho graça nenhuma, porque eu fui para a água, eu treinei, eu remei sozinha, eu venci a mim mesmo. A Simone compete em diversas categorias. Canoa VA OC6, onde rema com mais 5 pessoas. A categoria OC2, onde ela conta com mais um remador. E na OC1, categoria individual. Ela rema sozinha. Mas chega de papear, bora remar? Atravessou a avenida, ela já encontra o instrutor para montar a canoa e começar os treinos. É uma rotina diária, tá? Só que antes de ir para a água, o momento é de entender também os benefícios da canoa como esporte, exercício e até estilo de vida. Acordar e se movimentar e se fazer esse movimento na natureza, ele remete à nossa questão biológica que o nosso corpo está preparado e precisa fazer. É um esporte democrático que não liga para a idade de ninguém. Minha, sua, da Simone.
E com essa vista linda da Orla de Vitória, finalmente, momento de remar. Você viu aí que o negócio da Simone é competir esse ano, tá com a agenda lotada, tá? Tem campeonato que vai acontecer ainda neste mês de abril lá no Rio, tem um campeonato que vai acontecer em maio, aqui mesmo, na nossa capital, em Vitória. Agora a expectativa até é muito alta para o Mundial, que vai acontecer em agosto. Sabe aonde? Lá em Singapura. E é por isso que a Simone tá aí, treinando. Quem sabe ela não traz um ouro pra gente, hein? Não se deixe intimidar pela invisibilidade que o cabelo branco dá. Você fica invisível, então não se intimide. Pega um remo, larga a vassoura, lava o rodo, vem pra praia remar, que você vai ver muita gente bonita, vai ver o mar, vai ver a vida acontecendo. Medalha olímpica vale muito, né? Mas para o boxeador capixaba Esquiva Falcão, o maior valor dela pode estar fora do pódio. O atleta decidiu vender a conquista de Londres para investir no sonho de um futuro projeto social. Esquiva Falcão, 36 anos. História viva do esporte do Brasil e do mundo. Uma porrada de determinação, disciplina. Tanta disciplina que montou uma academia para poder treinar. A ideia aqui era abrir uma academia, mas a academia seja minha, para eu treinar nela, para eu fazer todo o trabalho de preparação para a luta, né? Eu vim aqui, fechou uma luta. Eu venho lá de casa, eu moro pertinho aqui, moro 10 minutos, venho aqui, treino aqui. Trago meu treinador de fora, preparação tudo aqui. E o lugar acabou virando não só espaço de treino do Esquiva, mas uma oportunidade de negócio que, na visão do nosso atleta, é lugar de quem quer se superar. E já temos aqui resultados de pessoas que emagreceram muito, né? Pessoas que não dormiam através de remédio, parou de tomar remédio, já dorme, é o esporte, né? Então, eu acredito que isso é mais uma academia, que virou uma família e o esporte está ajudando muito a galera daqui. Filho da lenda Touro Moreno, Esquiva se torna lenda. Do começo humilde, socando bananeiras. Esquiva relembrando a bananeira, voltando ao futuro, agradecendo. A primeira medalha olímpica do boxe do Brasil depois de mais de 40 anos. Estou segurando aqui um pedaço da história do esporte nacional. Essa aqui é a primeira medalha olímpica de prata do boxe brasileiro. Esquiva Falcão, o nosso campeão, é o responsável, é o detentor dessa medalha aqui. Pesada, tá? Pesadinha, bicha, tá? 14 anos depois, essa medalha está se preparando para escrever novas histórias. Está se preparando para que o Esquiva prepare outros campeões que, quem sabe, possam nos presentear com uma medalha dessa também. Esquiva decidiu vender a medalha inédita. Lembrando que antes dela, a última medalha do boxe olímpico brasileiro foi de bronze, conquistada por Servílio de Oliveira na Olimpíada de 68, lá no México. Eu pensei muito em vender a medalha. Pensei muito, porque eu acho que no boxe, o boxe me deu, claro, me deu tudo, né, que eu tenho hoje, a cara, carro, tudo que o boxe me deu. Mas, vender a medalha pra mim pesou muito. Eu quero ter minha academia própria. Esse espaço que eu estou aqui agora é um espaço alugado e penso em abrir um projeto social. Porque eu sou de uma comunidade carente, lá de Jacaraípe. E virei um medalhista olímpico. Se eu conseguir, eu tenho certeza que uma criança que tem um sonho também, que treina certo, também consegue. Eu falei, a medalha vai servir para isso. É o esporte como ferramenta de transformação, incentivando novos vencedores. Tentar conquistar pessoas para o esporte, tirar as crianças da rua e levar elas até o pódio maior, que é um Jogos Olímpicos, talvez. A medalha foi vendida, mas o valor não foi divulgado. E a identidade do comprador também foi mantida em sigilo. O medalhista Esquiva Falcão diz que está satisfeito e que vai ajudar na construção do projeto social dele de ajudar crianças e jovens através do boxe. E o TV Revista de hoje está terminando e a gente se despede agora com a música de Natália Bravin, que canta com a filha, a Isabelle Bravin. Nada melhor, né, gente, para esse final de semana de Dia das Mães, um feliz
feliz Dia das Mães a todas as mães deste Espírito Santo desse Brasil. Beijo, pessoal, até segunda. If you could return, don't you let it burn, don't you let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart, it's running everything. I smile, it's more than you can true, but honey, so did you. So while you were holding her hand, is that the way you stand? When you're lying all the time, is it just a game to you? But I mean so